Saudações a todos. Nós vamos ver no livro Pontos e Contos, trazido pelo Francisco Cândido Xavier. O Espírito Irmão X, então, nos traz um grande ensinamento no capítulo 24, em que ele intitula como Proteção Educativa. Então vamos lá. No jardim da residência confortável da família Torres, palestravam duas entidades espirituais. Ezequiel, esclarecido mensageiro e amigo desvelado, viera observar os serviços de Antônio junto àquele núcleo familiar que os dois haviam tomado sob dupla guarda em razão dos elos afetivos que os reuniam entre si desde muitos séculos. Nós percebemos claramente nas leituras, dos livros de tanto aprendizado que temos na doutrina, que é natural que espíritos de condições bem melhores, se responsabilizem, se interessem em ajudar determinados núcleos familiares, para não só estarem ali numa prática do bem, de ajuda ao próximo, mas tendo também uma ligação afetiva com aqueles familiares. Algum elo que os liga de gratidão, de sentimento. Então, é muito comum nós percebermos isso. Quando observamos ali nos livros de André Luiz, em que há aquela equipe de espíritos devotados que estão ali desenvolvendo um trabalho de socorro, de auxílio a uma determinada família que está passando, grupos familiares ligados entre si, passando por determinadas situações, é comum percebermos a ligação afetiva de alguns deles ali com aquele núcleo. E é o que está se dando aqui. Então esse que veio, que é o Ezequiel, que veio ver como andava ali a situação, porque o Antônio tinha ficado ali de prontidão, observando aquela família e buscando ajudar no que fosse possível. E o Ezequiel pergunta: como seguem os nossos tutelados? Inquiriu o emissário que vinha de plano superior. Compreendem agora a proteção divina? Com que esperança vivo refletindo na situação deles? Sabe você que muito devo a Malvina e a João, em face das minhas duras tarefas no pretérito. Tive a felicidade de adiantar-me na senda evolutiva, no entanto, não me seria possível esquecê-los. Então, aqui ele está dizendo da dívida de gratidão que ele sentia por aquele casal, aquela família, que ainda estava perdida ali nas suas dificuldades. Ele havia caminhado, havia crescido. Nós vimos aqui que a condição dele era já de um plano superior, E ele tinha esse empenho em ajudar essa família. Então ele está perguntando como que eles estavam, esses tutelados. O companheiro ouvia-lhe as expressões sem ocultar a profunda melancolia que lhe transparecia no rosto. Ezequiel, todavia, dando curso às emoções sublimes do momento, prosseguiu: congreguei meus velhos amigos com os adversários de outra época e espero que, transformados em pais e filhos no cadinho doméstico, possam agora avançar no rumo da paz que excele o humano entendimento. Então, ele disse que ali fez um grupo, naquele núcleo familiar havia ali adversários do passado, e esse grupo estava junto uns aos outros, ali justamente para poderem dar caminhada no progresso, porque ninguém progride sem reajustar-se com aqueles com os quais criou compromissos. Então esse núcleo familiar, se reuniu, trazendo questões do passado, e ele estava esperançoso de que eles conseguissem, como pais e filhos ali, conseguissem avançar. Bom, e continuando,
Nós vamos ver. A gratidão não ouvida dos bens recebidos. É o que acontece igualmente entre nós, meu caro, murmurou Antônio comovido. Não posso apagar da lembrança o débito que me vincula à sua generosidade. Então, Antônio também está dizendo que tinha uma ligação, uma relação de gratidão, né? Uma dívida de gratidão, um sentimento, na verdade, de gratidão em relação a esse Ezequiel. Como se não desejasse receber agradecimentos diretos, Ezequiel modificou a rota da conversação, acrescentando: Malvina comporta-se bem na luta redentora? Malvina seria a mãe, a esposa, né? A dona da casa. O interpelado mostrou sinais de amargura no semblante abatido e respondeu: Não tem sabido enfrentar a facilidade e a abundância. Vive aflita sem causa e insatisfeita sem motivo. Então ela tinha facilidades e por ter facilidades ela não estava sabendo enfrentar, né? Aliás, vamos construir melhor. As facilidades que deveriam ser muito bem-vindas, abrindo portas, assim que deveria ser. Facilidades, abundância, te desvia de uma série de problemas que muitas vezes te envolvem, né? E te abre ali possibilidades para outras tantas coisas que te enriquecerão o espírito. No entanto, ela não estava sabendo, como ele diz, enfrentar a facilidade e a abundância. Porque, mesmo com tudo isso, ela vivia aflita sem motivo e insatisfeita, né? Com tantos recursos que lhe são conferidos, né? Coloca Ezequiel admirado. Infelizmente, assim é. Há alguma enfermidade grave atormentando a família? Esboçou Antônio significativo gesto e acentuou. Segundo sabemos, o corpo ocupado pela doente não pode acomodar-se com a saúde perfeita, mas no círculo de minhas possibilidades, esforço-me quanto possível para que Malvina, João e os filhos estejam equilibrados. Então, quando o Ezequiel pergunta sobre se havia alguma doença, ele explica que a Malvina não podia ter um corpo muito saudável. Então, já havia ali uma necessidade de algumas situações, né? Ela não poderia ter uma saúde perfeita, então tudo isso dentro do quadro das necessidades dela, mas ele ajudava e dentro das possibilidades estava tudo bem, né? É o que nós estamos depreendendo. E ele continua: Nunca se levantam cada manhã sem que eu os assista com elementos fluídicos de medicação. E desse modo tenho tido o prazer de vê-los bem postos no trabalho comum que edifica sempre. Então eles estavam saudáveis, né? E porventura insuficiente o salário que recebem? Porque se estão saudáveis, se têm facilidades, o que seria? O salário não é suficiente? Quanto a isso, elucidou Antônio, marcham na terra em carro confortável e precioso. O chefe da casa dirige um escritório com remuneração excelente. José e Oscar, os dois filhos mais velhos, são altos empregados de uma oficina em Todos os Santos. Hermenegildo e Paulo, os dois menores, trabalham no centro urbano com vencimento compensador. Então, são 4 filhos, 2 mais velhos e 2 mais novos. Sofrem alguma perseguição descabida? Desfrutam geral estima e, além disso, incumbo-me de auxiliá-los diariamente conforme suas recomendações, colaborando indiretamente na solução de todos os problemas que os interessam de perto. Possuem razão séria para desgostos íntimos? Antônio sorriu e obtemperou.
Não contam com motivos quaisquer para contrariedades fortes. Entretanto, procuram-nos. Vivem nervosos e exasperados. O espírito materno é sempre a fonte de inspiração para o santuário doméstico, e a posição atual de Malvina, neste sentido, é das mais deploráveis. Aqui está colocando que o papel da mulher, no equilíbrio do lar, na harmonia do lar, é fundamental. É uma peça importantíssima, tanto que a falta de uma mãe no lar é insubstituível. Ficam lacunas, são provas, acontece, Quantas mães que não partem cedo, mas são provas dolorosas, necessidades do crescimento daquele grupo, porque a presença feminina ali no lar é de suma importância. Mas aqui ela estava em falta. Quando essa presença está doente, digamos assim, doente da alma, acaba contaminando toda a família. E tanto se queixou a nossa amiga que o marido e os filhos andam hoje contagiados do mesmo mal. Afirmam-se desprotegidos, cansados, desiludidos da sorte. Não há ensinamento que os esclareça, alegria que os alente ou remuneração que os satisfaça. Ezequiel, preocupado, considerou depois de longa pausa: observarei pessoalmente. Demandar o interior em atitude fraterna. Era de manhã e Dona Malvina, muito distante do governo do lar, mantinha-se em prosa comprida com uma senhora da vizinhança. Dona Amélia comentava gesticulando a senhora. Dona Amélia comentava gesticulando: a senhora está muito enganada quanto à nossa situação. Meu esposo recebe ordenado miserável. Meus filhos não ganham para viver com decência. Já não sei como solucionar os presentes enigmas financeiros. Estamos empenhados em armazéns e lojas. Ocasiões aparecem nas quais, francamente, não sei como me comportar. É estranho, clamava a interlocutora, porquanto sempre supus a sua casa em ótimas condições. Nós, tornava a protegida de Ezequiel, vivemos atolados em débitos pesados. Ah, minha amiga, enquanto João se esgota, morro aos bocadinhos, entre aflições de toda a sorte. Somos muito infelizes. Lamentações alongaram-se pelas horas adentro, e tão logo se despediu a vizinha, outra amiga apareceu, continuando Malvina no mesmo diapasão. Andava saudosa de sua palestra, minha boa Teresa. As pessoas atormentadas e sofredoras, assim como eu, necessitam ouvi-la. No entanto, Dona Malvina, objetava a amiga bondosa, o seu aspecto é outro, creio encontrá-la muito forte e tranquila. Minha filha, respondia a senhora Torres, tornando a voz comovedora e mais trêmula, nunca sofri tanto quanto agora. Não sei o que será de nós. Tudo está negro em nosso caminho. No serviço, o esforço de João não é apreciado na devida conta. E meus desventurados filhos se esfalfam inutilmente entre exigências indébitas dos administradores e vãs promessas de melhoria. Até onde iremos com as nossas provações amargas? Já não sei orar, e tão grandes têm sido os nossos padecimentos que a fé me parece vazia, sem expressão. Daí a instantes, enquanto Malvina desfiava o longo rosário de lágrimas verbais, entra o marido para o almoço, seguido pelos filhos, com alguns minutos de espaço. A visitante atordoada, sem mais delonga, despediu-se e a residência dos Torres converteu-se num purgatório de imprecações. O chefe da casa insurgia-se contra os políticos, contra os acionistas da empresa que se ligara.
reclamava quanto ao pão mal feito e condenava o guardanapo mal posto, fazendo larga ostentação de autoridade, ao passo que os filhos lhe copiavam gestos, excedendo-se em afirmações levianas ou insensatas. Dona Malvina, no centro daquele desvairado parlamento doméstico, enxugava os olhos inchados de chorar, proclamando-se a mais infeliz das mulheres. Por 2 horas consecutivas, ali esteve Ezequiel, observando discussões e reclamações. O grupo não encontrava um minuto sequer para conversar edificando. Aquela meia dúzia de corações reunidos semelhava-se a um poço de águas envenenadas, expelindo lodo pelas bordas. Fundamente consternado, o benfeitor dirigiu-se a Antônio com amarga inflexão. É lastimável identificar a atitude de nossos velhos amigos. Infelizmente, não sabem receber o concurso da amizade reconhecida. Não dispõem de suficiente educação para registrar as manifestações de nossa ternura. A benefício de todos, porém, ficarão a sós por algumas semanas. Então vejam, aquela proteção a mais, porque entendamos, cada um tem o seu espírito guardião, né? Existem ali os espíritos tutelares, familiares, não é? Existem esses que têm uma dívida de gratidão, um sentimento afetuoso e engrossam, digamos assim, acentuam essas presenças que cuidam desses familiares. Mas qual foi a ordem que veio? Afastar-se. É isso que nós temos aprendido, é isso que nós vamos fazer. Este grupo não percebeu a ternura de presença amorosa que os auxiliava, que os ajudava a se compor melhor ali nos dias, assistindo-lhes ali nas situações de cada dia. Por falta de gratidão, ficarão a sós. Então, por algumas semanas. Antes que o mentor concluísse, perguntou Antônio espantado: que diz? Deixaremos Torres sem assistência? Que será dessa pobre família? Não aplicaremos remédio violento, elucidou Ezequiel convencido. A proteção aos companheiros na carne é análoga à que se dá às plantas. De quando em quando é preciso retirar, mudar ou renovar. Malvina, João e os filhos permanecerão sem escoras durante 30 dias. Você virá comigo para descansar em férias e verificaremos o proveito de semelhante medida. Creio que neste pouco tempo fará Malvina intensivo curso de entendimento, serviço, gratidão e prece. Nossa amiga tem sido até hoje a proteção confortadora, mas doravante necessita receber a proteção educativa. Então, nossa amiga tem recebido até hoje a proteção confortadora, agora ela passará a receber a proteção educativa. O programa traçado foi cumprido integralmente. A breve trecho, a Casa dos Torres experimentou enorme alteração. Tão logo se ausentou Antônio, o silencioso amigo oculto, o desespero ali atingiu a culminância. Os filhos do casal, no dia imediato ao do afastamento dele, se empenharam em luta corporal no repasto da tarde. E Oscar teve o braço direito quebrado, recorrendo à intervenção médica. No terceiro dia, Hermenegildo foi dispensado do trabalho por insubordinação. No quarto, José foi conduzido à Santa Casa em vista de inesperada apendicite com supuração.
No quinto dia, o chefe da família foi atropelado por automóvel ao sair do escritório, sendo transportado ao pronto-socorro, e no sexto dia, Paulo era trazido para casa em carro de assistência municipal em razão de queda espetacular no serviço. Dona Malvina não encontrou mais tempo para se queixar do mundo e da sorte. E findos os 30 dias do programa, quando Ezequiel e Antônio lhe penetraram de novo o domicílio, encontraram-na em oração, profundamente transformada. E ela, transformando-se, contagiaria a família de forma positiva. Meditemos muito sobre essa sábia lição. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Somos Seis, é um livro bastante interessante do Chico Xavier, com mensagens de diversos espíritos desencarnados que enviaram mensagens para suas famílias. E aqui o tema em questão é de uma jovem chamada Volkmar, que ela desencarnou naquele acidente do Joelma, do edifício Joelma, que é um edifício que fica ali perto da Praça da Bandeira, né, um incêndio que aconteceu em fevereiro de 74, que teve ali 187 mortos e mais de 300 feridos. Né? Houve ali um curto-circuito no ar-condicionado que levou ali a um incêndio de grandes proporções. E ela envia uma mensagem para a família dizendo: querida mãezinha, meu querido Álvaro, que é o irmão, primeiro a bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a bênção que rogo à querida mamãe para que as forças não me faltem, agora que tomo lápis com o auxílio do meu avô para escrever. Então ela estava ali se comunicando através da psicografia com o auxílio do avô dela que já tinha desencarnado. Né? Não sei explicar a emoção que me controla todos os pensamentos. É como se voltasse todo o quadro de 6 meses antes à memória. Tudo me sensibiliza em excesso, tudo me faz recuar para rever o que devo contemplar em mim própria com serenidade. E parece um sonho, mamãe, estarmos juntas através das letras do entendimento desejado. Aqui é alma para alma, nas palavras que anseio impregnar de amor sem conseguir. Peço-lhe não chorem mais o que ficou para trás no tempo, por expressões das leis de Deus em forma de sofrimento. Embora isso, sei que a senhora e os nossos pedem notícias. Como foi o fato inesperado? Muito difícil a revisão, nem a lembrança. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer de um só modo a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Ou seja, as pessoas que tinham que estar naquele dia, elas como que são direcionadas, né, se há essa necessidade da prova. Então, se uma pessoa não tem que passar por um acidente, um incêndio como esse, ela não acorda, ela tem um problema de saúde, o carro quebra no caminho, o ônibus quebra. Não é? Então, as pessoas ligadas àquela situação, elas são de uma maneira muito natural, elas são conduzidas para estarem nesse dia, nesse local, naquele horário em que essa tragédia ali se consumaria. Ela diz: quando eu recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala era grande. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse habitualmente nos isolava dos ruídos exteriores. Elevadores não podiam aguardar-nos. A força elétrica sofrera a queda compreensível. Né? Então ela fala que eles tiveram um impulso de descer, mas não dava para descer porque os elevadores ali já não funcionavam mais, né? Já não tinha mais energia elétrica. Esforcei-me por atingir algum meio para a descida, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que me podiam ouvir, subimos apressadamente para os cimos do prédio. A esperança nos helicópteros estava em nossa cabeça, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso para a rua com recursos tão poucos. Então eles tentam descer, não conseguem, aí naturalmente vem um impulso de ir pro cimo, né? Lá para onde os helicópteros
teoricamente poderiam resgatá-lo, só que não existia heliporto nesse prédio, né? Alguns meses atrás aconteceu um acidente no Mandraus, que é um prédio na 9 de julho, que muitos foram salvos, resgatados pelos helicópteros, mas aqui no Joelma não tinha heliporto. Então eles subiram, mas não haveria essa possibilidade de salvamento. Entendi tudo e orei. Então ela vai percebendo que o desencarne dela iria acontecer. Ela diz: entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida num momento só, porque os minutos de expectativa era para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor. Tudo atravessei com a prece no coração. Veja uma condição dessa moça, né? Que ela entende que o desencarne está chegando, ela ora ali, né? Como nunca, ela diz, e ela fala: tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor, né, uma certa anestesia, me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim, com detalhes de registro. Compreendi que estávamos à beira de uma libertação para um mundo, que não estávamos à beira da libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual, que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Vejam mais uma vez essa condição em que ela compreende que o desencarne está próximo e ela aceita isso com fé e com confiança. Os amigos espirituais, destacando-se meu avô Álvaro, um avô que já havia desencarnado antes, comigo durante todo o tempo, não me deixaram assinalar quaisquer violências naturais numa ocasião como aquela, da parte daqueles que nos removiam do caminho em que se acreditavam no rumo da volta que não mais se verificaria. Então ela deixa claro o quê? Que naquele desespero, as pessoas correndo, provavelmente sendo pisoteadas, ela não sentiu absolutamente nada, porque o avô dela já desencarnado e outros amigos espirituais pouparam ela, ajudaram para que ela não sofresse nenhuma violência nesse sentido. Tudo que, pela condição espiritual dela, pela vida ali que ela levava de ser uma pessoa voltada ali ao bem. Lembrando nossas preces, ela diz para a mãe, e nossas conversas em casa, procurei esquecer as frases de desespero que eu ouvia em torno de mim. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou e me colocou em posição de ser socorrida. Vejam que ponto importante, Os espíritos estavam ali, toda uma equipe de resgate espiritual. Por que muitos ficaram desesperados e não tiveram o mesmo auxílio? Eles estavam prontos para auxiliar, mas ela, pela condição dela, ela se colocou em condições de ser resgatada, de ser auxiliada, Enquanto muitos ali, num completo desespero, acabaram não tendo ali essa condição. Mais tarde, com horas de libertação, é que despertei ao seu lado. Aquele amigo certo que hoje sei nele ser o meu avô e benfeitor de todos os dias, estava a postos reconfortando-me. Então o avô dela muito presente ali, desde o momento ali do incêndio, E ela diz, estava em meu próprio leito, refazendo energias, e fui por ele informada de que a ilusão de estar no corpo precisava ser esquecida. Ou seja, o avô a instrui de que ela não estava mais no corpo, ela estava desencarnada, para que a mente dela não permanecesse vinculada, presa àquela situação que o corpo sofreu, que naturalmente o corpo ali teve todos os impactos ali do fogo, de ser carbonizada, mas ela não sentiu absolutamente nada, e ele fala para ela, você já não estava ali mais no corpo, orientando para que ela se desvinculasse da situação que havia ocorrido. E o avô diz, que o querido Álvaro, que é o irmão dela, auxiliado por ele, me encontrara a forma física na instituição a que fôramos recolhidos, depois da luta enorme que não me cabia agora senão estar calmo e forte para fortalecê-la. Isso porque o irmão dela foi reconhecê-la no IML, E naturalmente não viu ali uma situação agradável, mas
ele também não tinha essa consciência de que, felizmente, a irmã dele não tinha sofrido todo o impacto ali, né, provocado, o impacto físico, mental, emocional provocado pelo incêndio. Mas quem pode se gabar de ser mais forte que os outros numa ocasião como aquela, em que nos vimos todos agoniados e alterados sem qualquer possibilidade de opção? Chorei muito, mas Deus não nos abandona. Por alguns poucos dias estive quase que constantemente ao seu lado, ela falando para a mãe, até lhe dar a certeza de que devemos estar em paz. Meu avô e outros amigos que me ajudaram prosseguem comigo aqui na recuperação necessária. Os irmãos hospitalizados, os que se refazem dos choques, os que se reconhecem desfigurados por falta de preparação íntima na reconstituição da própria forma e os que se acusam doentes, ainda são muitos. Ou seja, muitos ali estavam, depois de desencarnados, hospitalizados, em choque, né, se reconhecendo desfigurados por terem sido ali, pelo efeito do fogo, de serem carbonizados. Então ela fala que são muitos os que estão num processo de recuperação intensa ali do outro lado, ainda se sentindo muito doentes, né? Da minha parte, estou melhorando. Agradeço as suas preces, as orações da avó Né e da avó Lilita, que são parentes do Álvaro, que é o irmão, e de todos, sem esquecer a nossa querida Célia e outras amigas. Todos os pensamentos de paz que me enviam são preciosos agentes de auxílio em meu favor. No outro momento ela fala para o irmão, querido Álvaro, lembre-me como em nossos retratos felizes. Não me recorde desfigurada ou em situação difícil qual você é induzido a lembrar-me. Querido irmão, atravessamos aquela sombra. Agora tudo é luz e bênção. Seja para nossa querida mamãe o que você sempre foi, um companheiro e uma bênção. Então veja outro ponto bastante importante. Ela pede para que o irmão não lembre dela desfigurada, né, ali machucada, porque ele foi reconhecê-la no IML. Então ela fala, guarde a lembrança dos momentos, dos retratos felizes. Por isso é que é muito importante, se tivermos algum ente querido, né, que desencarnou e que nós vimos essa pessoa depois de um acidente ou entubada, é muito importante que a gente mantenha na nossa memória, na nossa lembrança, essa pessoa bem, essa pessoa saudável, porque talvez essa pessoa já esteja fazendo um trabalho intenso do outro lado para se desvincular do que aconteceu aqui na Terra no momento da morte. E se nós ficamos lembrando, ficamos com aquela imagem na cabeça, essas imagens podem ser captadas por eles e dificulta esse trabalho deles de recuperação. Por isso é que é importante que mantenhamos na nossa mente essa pessoa bem, essa pessoa saudável, os momentos felizes, para que isso ajude então na recuperação. Ela diz para a mãe, mamãe, continue firme e calma na fé. A morte não existe. O que existe é a mudança que por vezes, quando imprevista, como foi no nosso caso, não é fácil de suportar. Abraços aos meus pequenos filhos do coração, né, que são os sobrinhos dela. E ela ainda diz, mamãe, ouça-me dando notícias e recorde aqueles recados. Mãezinha, fique tranquila. Mãezinha, estou bem. Mamãe, já cheguei do trabalho. Mamãe, chegarei um pouco mais tarde. Que são recados que ela dava para a mãe quando estavam juntas aqui na Terra. Esteja certa, mãezinha querida, de que com o beijo de todos os dias e o carinho de todos os momentos, continua sendo sua, sempre sua, a filha que lhe entrega o próprio coração. Hoje, sempre sua, Volquimar, 13 de julho de 1974, ou seja, o incêndio foi em fevereiro, poucos meses depois, ela já vem e dá essa comunicação aqui, tão importante ali para a mãe, para o irmão e para os familiares, né? Então, um exemplo muito interessante, né, desses resgates coletivos, em que as pessoas envolvidas nesses processos, elas são reunidas. E aqui um exemplo muito interessante, né, de que quando um espírito ele tem essa condição, ele tem esse mérito, ele pode ser poupado de muitas coisas, de muito sofrimento, como foi o caso dessa jovem chamada Volquimar, né? Assim como às vezes a gente vê alguém que morreu num acidente automobilístico, que vê a pessoa presa às ferragens,
O primeiro pensamento é: nossa, como essa pessoa deve ter sofrido, deve ter sentido dor. Isso pode acontecer, mas há casos também que sabemos em que, por mérito, se esse espírito ali tem ali uma condição espiritual, ele pode ser retirado antes do impacto, né? Do impacto ali no muro, no poste, o impacto junto a outro veículo, né? Assim como aconteceu com os cristãos ali, os primeiros cristãos, em que eles eram jogados ali na areia, no Coliseu, com leões famintos, e eles entravam ali cantando pela fé gigantesca que eles tinham em Deus, né? E antes que os leões os atacassem, eles foram poupados de tudo aquilo, então eles foram retirados do corpo antes de serem ali atacados pelos leões. Então é mais um dos exemplos, né, de que um gesto de amor cobre uma multidão de erros, né? Não mais olho por olho, dente por dente, mas ali o amor do Cristo, né? Mais uma vez essa frase aqui, um gesto de amor cobre uma multidão de erros, né? Então não a lei ali a pena de leão, mas a lei ali do amor, da misericórdia, da justiça de Deus, mas também de misericórdia. Então fica aí esse relato desse incêndio do Joelma para o nosso aprendizado. Que Deus nos acompanhe, nos ampare e nos fortaleça.